Hospital Espiritual Amor e Caridade. Eu sou a esposa do Osmar Barbosa. Hoje ele não está aqui porque ele está escrevendo um livro, não sei se eu posso falar o nome, mas é Umbral. Não sei se eu posso falar, você vai brigar comigo. E ele marcou uns horários lá com a psicografia dele e está nesse horário aí de almoço, tá bom? Eu queria antes falar só algumas coisinhas que pessoas perguntam, né? E a gente assim não tem falado aqui. Por exemplo, ano que vem, a gente aí já passou o período de pandemia, né? E aí ano que vem a gente está com assim, organizando para a gente voltar com algum dos nossos projetos sociais, tá? Que é a Cesta Fraterna, a Caravana Fraterna, que a gente não terminou com o projeto, ele não acabou, ele foi suspenso, até mesmo por conta, né, da gente não querer colocar a vida de ninguém em risco, inclusive dos membros da casa, tá? E aí entra aquele fator, a gente está precisando sempre de voluntário. Então, se você quer doar um pouquinho para a gente do seu tempo, a gente tem a ficha lá na secretaria, porque em 2023 a gente vai voltar com alguns desses projetos e a gente precisa de vocês, tá? Se sentir aquele chamadinho, corre lá no fundo da palestra e pega uma fichinha, tá bom? Ou fala aqui com a Ana Maria. O outro assunto, que é também que na próxima semana a gente já vai falar tudo como que vai ser o final do ano, como que é o dia certinho que a gente vai terminar, mas eu acredito muito que já esteja até no site, tá? Que é o site www.hospitalamoricaridade.org. Tá legal? As cirurgias agora, elas são todos os domingos, as cirurgias à distância. Então, se você tem uma pessoa que quer fazer cirurgia e não mora em Niterói, São Gonçalo, aqui mais perto, vai no site do hospital e faz o seu cadastro. Aí sempre me perguntam, mas eu tenho que cadastrar todos os domingos? Tem, tá? Porque você precisa passar pela visualística todos os domingos. Então, automaticamente também tem que fazer o cadastro todos os domingos. Eu recebo, Michelle, eu não recebi resposta, ninguém falou comigo. É porque realmente, gente, o nosso site não tem aquele programinha de dar uma resposta, tá? Mas vocês podem ter a certeza que se vocês cadastraram, vocês estão aí na lista da cirurgia, tá legal? Bom, a palestra de hoje eu vou falar sobre um tema que tem muito a ver com evolução. E se a gente está dentro de uma casa espírita, a gente tem que sempre pregar que a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso nível de consciência, para nós acreditarmos profundamente que antes desse corpo físico, nós temos o nosso corpo espiritual. É ele que nos eleva, é ele que nos traz esperança, é ele que nos dá vida, tá? Então, assim, hoje eu trouxe esse tema chamado Crenças e Traumas que atrasam o caminho da evolução. Porque eu vejo na minha jornada, né, que eu sou terapeuta holística, eu vejo na minha jornada que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de entrar nesse caminho da evolução, e aí ela pergunta, mas por que demora tanto? O que eu estou fazendo de errado? Né? E muitas das vezes não está nessa vida de agora. Pode estar numa vida sua anterior, mas a gente pode resolver essa vida de agora, tá? Quando a gente detecta a crença, o trauma, a gente pode sim curar e aí você consegue entrar no caminho da evolução, tá legal? Cadê o meu assessor? Bom, o que são crenças? Alguém sabe, você ler aqui o que são crenças? Crenças é tudo que você crê, o próprio nome diz, né? Crença. Então eu coloquei aqui, gente, se vocês hoje entrarem no Google e colocar assim, quais são as palavras, as frases mais negativas que as pessoas falam, tá? Que são as que atraem crenças para você. Não sou bom nisso. Quem fala isso? Não sou bom nisso. Não posso errar. Não preciso mudar porque assim tá bom. Não tenho a mesma sorte que os outros. Nunca vou chegar nesse nível. Não tenho tempo, dinheiro para nada. É tarde demais para mim. Tem mais de 100, tá?
vida toda, tá? Como aqui a gente tem muito adulto, eu posso te falar que praticamente você pode ter repetido isso mais de 100 vezes na sua vida. Faz sentido para vocês? Sim. Me fala aqui uma pessoa que nunca falou isso aqui, alguma dessas frases aqui. Tem alguém aqui que nunca falou isso? Porque é como eu falei, é repetição. Seu pai fala, não tenho tempo para nada, eu tenho que trabalhar o dia inteiro para pagar as contas da casa. Você fica ali, ó, gravado na sua memória. Você tem lá 7 anos, né? E fica gravadinho ali na sua memória. Eu não posso errar, tá na hora do Enem. Se eu não estudar agora, eu tô ferrado. Eu não vou passar. Você entra na culpa se você não tirar nota boa. E aí isso gera o quê? Viu, gente, como é que entra a criança? Como que faz a criança acontecer? Ah, eu não sou... Quer ver uma também que assim, é muito comum de acontecer? Eu não mereço isso, né? Eu não mereço, isso não é pra mim. Aí você entra na crença da escassez, né? Se eu for falar sobre escassez e abundância, sem falar do dinheiro em si, a gente vai ficar aqui 6 horas, tá? Então, assim, nunca vou chegar a esse nível. Você está lá no seu trabalho, né? Aí você tem lá 3 faculdades, 4 doutorados, e o seu chefe nunca te dá aquela promoção. Talvez o erro não esteja no seu chefe, esteja aqui, ó. A crença que você formalizou, que você já incutiu no seu DNA. Silêncio absoluto. Por quê? Você está pensando agora, será que eu estou fazendo isso? Será que eu faço isso na minha vida? Gente, é muito natural você fazer, sabe por quê? Nós somos encarnados, né? A gente está aqui para se consertar, senão a gente não estava aqui. A gente está aqui para se melhorar, para fazer nossos resgates, a gente está aqui para ajudar as pessoas, a gente está aqui para ajudar ao próximo, né? Então, assim, é normal você ter crenças, sim, mas tem algumas crenças que realmente atrasam aí a sua vida. Ô, assistente, tem alguém? Ah, vai, não é meu assistente do workshop. Quem está no workshop, levanta a mão. Ih, gratidão que vieram. Aqui, ó, eu botei, as crenças são formadas com base no que vemos, ouvimos, sentimos. Ao viver determinadas experiências repetidamente, o nosso cérebro fortalece e registra o resultado dessas experiências. E a partir de um determinado tempo, toma aquele resultado como verdade para outras situações que se assemelham ao que foi vivido. Tem a ver com o que eu falei, gente? É a repetição. A gente às vezes acha que uma frase, né, não tem tanto sentido. Mas aí, se você ficar ali repetindo tantas vezes aquela frase, o que acontece? Ela vira, o seu cérebro entende que você quer ela para a sua vida. E não só o seu cérebro, o seu campo vibratório energético, ele começa a vibrar em cima deste pensamento. E mais sério ainda é quando você experiencia, vivencia tudo aquilo. Quando você começa, por exemplo, eu não mereço uma promoção. Aí você começa a chorar por causa disso. Você começa, eu não posso mais sair de casa porque eu não mereço essa promoção. Aí não tem mais relacionamentos sociais. Então tudo isso acaba baixando ainda mais a sua vibração. E automaticamente as suas crenças aumentam. Tá? Todo mundo está entendendo? Quem me conhece sabe, quem assiste meus cursos, meus palestras, que eu sempre falo com as pessoas, tá? Porque é uma maneira de eu, como é que se diz? Não é interagir, é também de despertar você. Sabe por quê? Porque eu acredito muito em egrégoras, né? E eu sempre falo que pode ter 1, ou pode ter 2, ou pode ter 200 ou 300. Se você está ouvindo isso, é porque é o seu momento de mudar, é o seu momento de transformar. A gente trabalhou isso no workshop, o despertar, não foi? Por quê? Você está aqui, tem gente falando, minha prima quis vir. Eu tive uma menina que estava com passagem comprada de Brasília
você vai conseguir estar aqui. Porque, gente, veja bem, nós temos que entender que somos seres de energia. Então, tem um momento que a sua mente, ela mesma te convida a trabalhar dentro daquele circuito de eliminar, de se liberar, de transformação. Entende? Então, ela mesma te traz. Não estou falando só de mim, não estou falando só do hospital. Eu estou falando das pessoas que você às vezes assiste nas lives, nas palestras, né? Nas redes sociais. Só tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, o que mais formaliza essa crença é a vivência. Quando o seu pai fala, ó, eu estou aqui, tá? Dividindo a comida entre vocês, cada um tem que comer um pouquinho, porque não tem para todo mundo, tá? Mas você não está com fome. Aí o que você faz? Você come mesmo assim. E aí, lá quando você vira adolescente, talvez você seja mais gordinho, porque você lembra que você tinha que comer porque ia acabar. Será que você era assim adolescente e é assim de adulto? Será que seu pai não falou isso lá atrás? Deu para entender? Você não pode deixar um arrozinho. Eu era muito magra, né? Então eu sempre ouvi isso na minha vida. Você não pode deixar um arrozinho no prato. Mas quando entra a questão de divisão, de irmãos, todo mundo comer, além de possivelmente criar uma crença, lá no futuro você ter uma compulsão alimentar, possivelmente você também entra numa crença de escassez. Tem que comer porque vai acabar. Tá? Por que eu estou falando de crença de escassez? Porque escassez, gente, não é só dinheiro. Escassez é tudo, né? É saúde. E aqui é um hospital espiritual. Então, se você trabalha numa crença de escassez, a sua saúde também possivelmente pode ficar escassa. Você pode não ter força para se curar. Você pode não ter força para a sua transformação interior. Tá? Porque a crença não escolhe. Ah, eu só vou ser essa crença no trabalho. Ah, eu só vou ser essa crença na família. Não. Quem decide tudo isso é o seu? Tá? Pode pular. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho de trauma, tá? Porque o trauma é diferente da crença. Todo mundo sabe disso? E não vi. Sim. O trauma, gente, é aquilo que aconteceu com você, tá? Um acidente, né? Ó, é uma experiência emocional desagradável que pode deixar distúrbios psíquicos. Pessoas traumatizadas vibram numa frequência baixa. Por isso se sentem desamparadas, oprimidas e paranoicas. Então, assim, crença é uma coisa, trauma é outra coisa. Mas quem te garante que esse trauma aqui foi dessa vida? Né? Nossa, Michele, nada aconteceu comigo. Mas eu sou uma pessoa oprimida, desamparada, possivelmente paranoica, tenho mania de perseguição. Porque esse trauma possivelmente não aconteceu nessa vida de hoje, pode ter sido há 500 anos atrás, numa vida sua, aonde você foi uma escrava, aonde você foi um escravo. E lá você apanhou muito. E hoje, quando você vê uma pessoa apanhando, ou quando você só vê um chinelo, você fala, Deus me livre. Não quero calçar esse chinelo. Eu tenho casos assim, de pessoas que eu conheço que têm pavor, pânico, né, de animais, de bichos, de barata, de cobra, de inseto, de tudo isso. Pode ser que lá numa vida passada ela pode ter sido picada por uma cobra. Né, tadinha da cobra, não tem mais mal nenhum nessa vida, mas você pode ter morrido de uma picada de cobra, porque antigamente não existe um remédio. E aí tudo isso, gente, gera o quê? Trauma. E aí você paralisa, tá? Você fica paralisado. Acidentes, por exemplo, né? Acidentes aéreos. Não, acidente aéreo nem vou falar porque geralmente a pessoa desencarna. Mas acidente de carro, por exemplo, né? A pessoa sofre um acidente de carro. Nunca mais
andar de carro, nunca mais quer dirigir, nunca mais nem quer entrar no carro, né? Por quê? Porque aquilo ali foi um choque emocional que ela teve. Ela acha que aquilo ali ela não era merecedora daquilo ali. Então aquilo ali faz o que dentro dela? Um conflito. Vira aquele conflito interno de por que eu estou sentindo isso? Eu não era para estar sentindo isso. Então isso virou um trauma. Só que por que eu estou falando isso na vida de adulto? Mas isso acontece na vida de criança também. Porque veja bem, quando você é criança e você leva uma surra dos pais, do pai, geralmente é do pai, né? Quem é que já levou uma surra dos pais aqui? Quando era criança? 90%, né? Nem que seja uma chineladazinha. Antigamente os pais batiam, né, nos filhos. E aí, lembra assim, naquela época, você foi lá, seu pai te deu. Eu lembro que eu tomei uma surra de vara de goiaba. Lembra da varinha de goiaba? Esquelética, branca, tomei uma surra de vara de goiaba. Porque eu saí da escola e fui para casa da minha tia e não avisei que eu tinha que ir para casa da minha tia. Meu pai ficou que nem louco, foi na escola, foi no curso, foi não sei aonde, e eu estava na casa da minha tia, que eu lembro que a gente estava fazendo roupinha de boneca, que eu tinha ganhado aquela maquininha, lembra? De costura. Aí saí da escola correndo para a casa da minha tia para fazer roupinha. Daqui a pouco chega meu pai. Era uma distância como daqui. Era mais longe, gente. Pensar. Até ali na entrada do Boa Floresta. Tá? Aquele condomínio que tem aqui no caminho. E ele foi me pá. Você não pode fazer isso. E pá. E aí jogava a sandália havaiana também. Não satisfeito. Quando eu cheguei em casa, estava toda banhada. E aquela chinelada havaiana nas minhas costas. Eu estava de top, eu lembro, de shortinho. Aquilo ali virou um trauma para mim. Só que naquela época, quando eu era criança, eu potencializei demais, né? Porque eu era criança, eu chorei, veio a avó, veio o avô. Foi tudo muito grandioso, muito grandioso, muito grandioso. E hoje, se eu for uma pessoa que tenho medo de apanhar, não gosto de me envolver em briga, confusão, tenho medo de estar sempre em alguma questão de brigas mesmo, físicas, ou brigas emocionais, ou conflitos emocionais, possivelmente foi por causa daquela época. Só que tudo isso, gente, a gente tem como curar. O primeiro passo é você lembrar desse fato. Porque a memória da gente, da mesma maneira que ela é um registro e guarda tudo, ela também faz a gente esquecer, né? E aí você não sabe porque você tem aquele trauma que você não consegue ver, não consegue comer uma goiaba, que no caso é por causa da varinha, né? E aí você tem que fazer o quê? Trazer essa memória que está lá no seu inconsciente e trazer para o seu consciente para curar. E aí você não vai ter medo de mais nada e você não vai ter mais medo de comer goiaba, tá? Então, assim, trauma, ele pode ser no momento da sua vida de hoje e como uma coisa também que você traz na vida de criança, de adolescente, alguém que te feriu muito, uma perda afetiva muito séria, tá? Também causa um trauma. Vai, Lu. Bom, aí aqui eu coloquei sintomas do trauma. Entre os principais sinais que a pessoa tem em traumas estão ansiedade, pânico, desespero, apreensão, raiva, culpa, irritabilidade e desamparo. Capacidade de cognição alterada que pode afetar o raciocínio lógico, a concentração, confusões mentais e a memória de situações triviais. Foi tudo que eu falei aqui. Só que eu não falei para vocês que causava tudo isso aqui, ó. Porque tem gente que acha que a ansiedade, ela pode ter adquirido agora, na pandemia. Não. Você já era ansioso, você só deu o start na pandemia. Tá? Que isso são chamados de gatilhos, né, mentais, que você faz alguma coisa, de uma situação trivial, você pode lembrar do trauma. Uma besteirinha. Aí você vai numa festa, você lembra de uma situação lá que aconteceu, e aí você traz o trauma para a sua vida de hoje, que é o seu racional, e aí você fica com ansiedade, pânico, desespero, apreensão, raiva, culpa, e você nem sabe por que você está com isso tudo aquilo, tá?
crença e trauma antes de falar sobre isso aqui. Porque a gente tem que entender o seguinte, que para a gente conseguir pensar que nós somos seres espirituais, a gente tem que tirar vários fatos, fatores, sentimentos, pensamentos da nossa vida, tá? Que são raiva, culpa, vitimização, e são dentro do trauma e dentro das crenças é que ficam instaladas essas, vamos dizer, situações que não deixam você seguir adiante. E aí você precisa tratá-las, tá? E aí, como eu falei, o primeiro passo é você entender que você está precisando. Porque eu, por exemplo, atendo pessoas que chegam e falam assim, eu preciso saber como que eu vou fazer para eu evoluir espiritualmente, porque eu já não sei o que eu faço da vida. Aí eu falo, olha, mas você precisa tratar o seu passado, o seu presente, para no futuro isso acontecer. Mas eu não tenho problema nenhum. Quem aqui não tem problema nenhum? Existe essa pessoa? Existe? Sempre temos algum problema, né? Isso eu estou falando da gente. Isso se eu falar assim, alguém tem problema com o filho? Alguém tem problema com o cachorro? Alguém tem problema? Todo mundo tem, né? Só que assim, tem aquela questão que primeiro você tem que se cuidar. Primeiro você tem que se desligar do que está te causando aquele problema. Mas não é fingir que ele não existe, é tratar, é cuidar. Porque não adianta você botar embaixo do tapete. Tem pessoas que falam para mim assim, Michele, eu não estou a fim de mexer nisso agora não. Pode ser em 2023? Ok. Porque é evolução individual. Ninguém evolui pelo outro. Ninguém trata a crença e trauma pelo outro, né? Então assim, tudo tem o seu tempo. Mas vejamos, nós estamos entrando aí na nova era. Nós estamos passando por uma transição planetária. Tem gente que fala assim, ainda não começou, ainda vai chegar em 2059, né? Que falam. Mas, gente, vamos lá. Eu acredito que a gente já começou. Só você está aqui para se despertar espiritualmente. Quando que isso aqui se falava em 1940? Em 1920, em 1950, claro, tivemos aí Allan Kardec, Leon Denis, que trouxeram muita informação da parte espiritual, mas a gente não buscava isso como individual, né, como parte individual. A gente queria saber, mas achando que as outras pessoas que tinham que se evoluir primeiro, não você. Concorda? Fulano tem que se evoluir porque depois eu vou aprender com ele. Hoje não é mais assim. Hoje você precisa se modificar, se transformar, entender o tanto da espiritualidade que você tem que trazer para a sua vida, tá? Porque a sua família espiritual fica te esperando. Você acha que você está evoluindo sozinho? Não. Pelo seu sistema familiar. Você também, quando você se desenvolve espiritualmente, você também está desenvolvendo seus entes queridos que estão ali, esperando você brilhar. Ir nesse caminho para eles irem junto, né? Um trenzinho, gente. Então, assim, você hoje precisa se modificar. Para quê? Para você apoiar essas pessoas. A gente aprendeu isso no despertar, não foi? No workshop? A gente precisa desse despertar para a gente poder apoiar um filho, um marido, uma mãe, um amigo de trabalho, né? Porque cada um tem o seu tempo. Tem gente que é hoje, tem gente que é amanhã, tem gente que vai ser só na próxima vida. Paciência, gente, né? A gente não pode
gratidão, toma seus óleos essenciais, toma seu floral, faz toda a ritualística. Aí chega lá no trabalho, começa. Aquele cara quer roubar meu trabalho. Aquele cara ali não vale nada. Né? Adiantou? Não adiantou. Sabe por quê? Porque, primeiro, o seu despertar ele é diário. É um trabalho diário. Se aquela pessoa está implicando com você, se aquela pessoa passou pelo seu caminho, se aquela pessoa está te fazendo mal, você tem que primeiro analisar. Calma aí. Tem um motivo. Porque nada é por acaso. Tem um motivo daquela pessoa estar ali. Tem um motivo dela ser minha sogra, tem um motivo dela ser minha nora. Tem uma razão de você ser e estar naquele lugar. Né? Eu mesma, por várias vezes, às vezes, eu falo assim, gente, eu não sei lá, aquela pessoa ali, eu não me simpatizei muito. O que eu faço? Eu falo, não, deve ter um motivo para ela estar na minha vida. Eu vou lá, né, e vamos trabalhando aquilo. E depois eu vejo que realmente tinha um motivo. E a evolução espiritual, ela começa a nos trabalhar de dentro para fora. Então não adianta você fazer toda essa ritualística e na realidade aqui, ó, você ainda está preso em crenças limitantes, em traumas do passado e da vida de hoje. Não reverbera o seu campo, você não consegue aumentar a sua frequência. Então não adianta nada, porque a transformação é de dentro para fora. Então não deve fazer essa programação, tá? Você deve sentir, não, hoje eu estou a fim de fazer uma meditação. Claro, gente, que se você manter um ritual, é maravilhoso. Só que você tem que praticar ele do lado de fora da sua casa também, tá bom? Como eu vou saber que estou evoluindo? Ah, peguei. Alguém sabe? Todo mundo faz essa pergunta, né? Será que eu estou evoluindo vindo na fraternidade? E vou virar voluntário para saber se eu estou evoluindo. Quem já se fez essa pergunta aqui? Tem sempre alguém, né, gente? Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou dentro de um contexto? O despertador vai tocar, recebendo sinais sutis do universo. Tenho certeza que a maioria dos voluntários aqui, o despertador tocou. Fala, tá na hora. Eu mesmo, às vezes, eu estou por aí, né? Aí eu passo por uma pessoa e falo assim, que dia que você vai se tornar voluntário? Porque tem uma vozinha que fica aqui dentro falando, tá na hora. Mas eu não posso falar isso para a pessoa que ela vai falar que eu sou maluca. Mas eu já sei que está na hora dela vir. Por quê? Porque a gente sente que a pessoa já está entendendo o contexto. Por isso que é tão importante a palestra. Entende? Por isso que é tão importante vocês lerem. Por isso que é tão importante vocês estarem dentro desses ambientes para que vocês entendam que o seu espiritual é que desperta, tá? São os seus mentores, os seus guias, os seus anjos da guarda que vão lá e apertam o botãozinho para ir, tá na hora. Não é isso, Ana? Mas será que você está sentindo esses sinais? Talvez eles fiquem mais intensos e passem na sua frente. Aí você vai lá, ai, não quero não. Se esconde. Ai, não quero não. Me chamou para ser voluntário. Não quero não. Tem gente que fala assim, eu vim te ajudar a ter voluntária. Aí fala um texto enorme, né? Eu não posso fazer disso. Ok. Porque isso é seu. É o seu individual. Né? É a sua espiritualidade que te chama. Mas tem
para eu me salvar, para eu ir para a nova era, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ok, tenta, né? Porque é de dentro para fora. Então, se você se achar conectado a isso, também tudo bem. Vai, Lu. Quando você não se sente desperto, é porque você ainda não está conectado. Muitas pessoas iniciam um processo de despertar espiritual. Aí é que mora o perigo, hein? Através de crises, perdas, tragédias, movimentos inesperados, como tragédia, demissão, término de um relacionamento. Por que eu botei isso aqui, gente? Porque você está lá, igual eu falei anteriormente. Você está recebendo avisos, né? Lembretes de que você precisa entrar, cuidar da sua espiritualidade. Quando eu falo de voluntário, eu estou usando aqui como exemplo, mas você pode cuidar da sua espiritualidade, se conectar. Lembrando que você precisa ajudar outras pessoas para você entrar nesse contexto, tá? Então, assim, você pode ser voluntário, você pode não ser voluntário presencial, mas pode ser um voluntário online. Não estou falando só daqui da casa, pode ser de vários outros lugares, como o CVV, né? Ah, Michele, eu posso ser do... Pode, gente, você segue o seu coração. A gente tem que parar de pensar demais e agir mais com o coração, tá? Então, aí vem aquela pessoa assim, sofri um acidente e eu sonhei que eu fui para uma colônia e lá mandaram eu trabalhar. Tá rindo, Mar? Mas quantas vezes a gente ouve aqui? Gente, então antes que isso tudo aqui aconteça, você tem que tratar da sua espiritualidade. Porque quando você começa a pensar nela como um todo, você não vai ter que passar por isso aqui. Porque aí aqui é muito mais sofrido, tá? Vamos dizer assim, o universo conspira para te ajudar, tá? O tempo todo, ele está fazendo isso o tempo todo. Só que ele não pode se intrometer na sua programação. Então você precisa despertar para acontecer isso. Deu para entender? Porque tem gente que fala assim, ah, o meu guia precisa me ajudar a entender tudo isso. Será? Será que ele não já te mostrou várias coisas e você não se dedicou? Precisa o quê? Ele te mandar um e-mail? Ou uma mensagem no WhatsApp? Né? Aí começamos os questionamentos. Ai, eu adoro essa parte. Por que eu estou sofrendo tanto? Nada dá certo. O que realmente eu quero? Viver no piloto automático nos distancia da nossa consciência espiritual. E a partir desta crise, você inicia um processo. Lembrando que cada ser é único e o caminho evolutivo é diferente de cada um. Não existem regras. Tem pessoas que se conectam levemente, outras precisam acessar o seu lado sombrio para poder morrer e nascer nessa nova vida encarnada. Sabe por que eu também escrevi isso aqui, esse processo? Porque tem gente que fala assim, não, eu vou esperar meu filho fazer 10 anos para começar a cuidar da minha espiritualidade. Eu vou esperar meu marido decidir se ele vai entrar também no caminho da espiritualidade. Se ele resolver evoluir, eu também vou. Lembrando que é diferente. E aí você tem que respeitar também o seu marido ou a sua esposa que não quer. Aqui a gente tem vários voluntários que são casais, mas a gente tem vários voluntários que são casados e os maridos não frequentam, né, aqui. Mas ele tem que fazer o quê? Respeitar, porque ela recebeu um chamado, né? E aí ele não, às vezes não. Só que você fica assim, gente, eu recebi um chamado, você tem que receber também. Será que está na programação dessa pessoa? Né? Será que está? E aí o que acontece? Você acaba não vindo, não se interagindo com o seu lado espiritual, porque você está esperando o outro, sempre na espera do outro, né? E aí, eu coloquei aqui, ó, vivendo o piloto automático nos distancia da nossa consciência espiritual. Porque quarta-feira aqui tem aula pública, onde a gente estuda, né? E aí muita gente fala assim, quarta-feira não
porque o universo, ele te dá várias ferramentas para você estudar, para você se dedicar ao seu lado espiritual. Mas você prefere viver no piloto automático. Que é aquele, acordei, escovei dente, troquei de roupa, tomei banho, tomei café, saí correndo, vou comer um pão no meu caminho, e não bota na sua agenda o principal, que é a sua essência, que é a sua vida espiritual. Porque o material, gente, é óbvio que é necessário. A gente precisa de teto, a gente precisa de comida, de sapato, de microfone, de data show, né? A gente precisa disso tudo para a gente poder fazer nossas coisas, nosso trabalho. Mas a gente tem que pensar o seguinte: você precisa também se conectar ao seu lado espiritual. Porque chega uma hora que a materialidade passa de uma consciência, de uma materialidade comum e vira uma ostentação. Que aí não é mais a sua consciência, é o seu ego que está lá em cima. E aí você pode também entrar num nível de consciência muito preocupante, porque às vezes a pessoa tem tudo e aí ela lembra que ela não tem nada, né? Ah, tenho tudo, tenho isso, tenho isso, mas o seu lado espiritual está aqui, ó, totalmente distanciado de você. E aí você tem conflito, porque a sua essência precisa ser todo dia preenchida, renovada, tá? E quem faz essa renovação é o nosso espírito, a nossa consciência espiritual. A segunda fase do despertar para o seu caminho espiritual, você pode pensar que está um pouco louco, pode ser assustador. Tem gente que fala assim: Michele, depois do workshop despertar, eu estou achando que eu estou meio louca. Eu estou vendo as coisas de uma maneira diferente. Eu estou assim, tomando conta melhor da minha família. Eu estou até tomando conta dos meus vizinhos, mandando flores, bolos. É isso que é verdadeiro. Porque você veio aqui para isso. Você veio aqui para cuidar de você e cuidar do próximo. Porque nós todos viemos do mesmo lugar. Nós fomos distribuídos, né? É aquela mesma coisa. As missões são diferentes, mas o propósito espiritual é o mesmo. E aí você começa a achar que você está doido porque você está sendo gente boa. Já viu disso, gente? Você achar que você está maluco porque você está sendo legal, que você está dando um bom dia para o seu porteiro, que você não fala, mora no mesmo prédio há 15 anos e não fala bom dia. Analisa aí rapidinho. Como isso pode ser doido? E aí, eu coloquei assim: mas é necessário para você começar a analisar a sua volta e reescrever algumas histórias que não foram positivas na sua trajetória. Quando a gente começa nesse caminho da evolução, a gente começa a pensar assim: ah, Michele está falando ali que eu tenho que cuidar do meu espírito, que eu tenho que ser mais legal. Só que você não pode esquecer que na sua trajetória você pode ter cometido algumas falhas. Tipo, parei de falar com a minha mãe, parei de falar com meu pai, briguei com meu irmão. E aí você começa a pensar o seguinte: preciso ir lá e curar tudo isso. Porque senão o meu caminho vai ser muito mais tortuoso. Porque todas essas pessoas que passam no seu caminho, tanto da sua vida familiar, quanto seus amigos, as pessoas do trabalho, seu vizinho, essas pessoas estão dentro do seu sistema. Só que de maneiras diferentes. Tá? E aí o que você tem que fazer? Bom, essa semana, ontem eu teve um filme muito legal que falou sobre isso, Noite de Natal. Que era um rapaz que era um escritor e ele brigou com o pai dele, ele não falava com o pai dele há 35 anos. Alguém já viu esse filme? Está na Netflix. Viu? É lindo, né? E aí ele conheceu uma menina e a menina falou: não, você vai lá e vai resolver a vida do seu pai agora. Porque ele não conseguia ter relacionamento amoroso, ele não conseguia nada, ele só tinha dinheiro, material, mas ele era um garoto corrompido pela insatisfação moral, porque ele não conseguia se conectar à família dele. Então ele foi lá e fez as pazes com o pai dele. Foi aí que eu vi esse filme que eu contei isso aqui para vocês, porque você precisa curar isso.
Você também, outro fato muito sério que vocês têm que se alertar. Quando vocês entram nessa evolução espiritual, acontece isso aqui, ó. Você pode até tentar voltar, parece um sonho, mas você já expandiu a sua consciência e não consegue mais retroceder, pois este é o caminho certo. As sincronicidades começam a acontecer. Números iguais, acordar no mesmo horário, pensar em alguém e ela te ligar, são indícios que você já está no caminho evolutivo. Quem aí pensa um número toda hora, ou vê um número toda hora? Quem aí acorda de madrugada sempre no mesmo horário? Quem aí está em casa, de repente alguém liga e aquela pessoa que está pensando? Vocês estão no caminho da evolução espiritual de vocês. Tem gente que acha que isso é muito ruim, né? Na internet fala, cuidado, você está obsidiado, né? Cuidado, você tem que procurar um padre. Mas não é, gente. Sabe por quê? Porque o universo ele precisa te alertar. Calma, você está indo para o caminho certo. E esses aqui são, se eu for botar assim, vários milhões, existem milhões de indícios que diz que você está nesse caminho, tá? Por quê? Porque quando você abre a sua mente, quando você expande o seu nível de consciência para o seu caminho espiritual, não tem como você voltar atrás. Por quê? Porque você já entendeu. E aí volta lá, o seu cérebro ele registra tudo isso, tá? Só que assim, você não pode ir lá e apagar aquela memória igual de um trauma. Por quê? Porque isso já está no seu DNA. Esse seu caminho de volta para sua casa, para o seu lado espiritual, para se conectar à sua essência, já está dentro de você. Você não adquiriu ele na sua vida. Entende? Você já nasce com isso. Você já nasce com esse contexto. Né, querido? Então a gente faz o quê? A gente está aqui e a gente vai lá na nossa consciência espiritual suprema, tá? E não tem como voltar atrás. Mas me perdi, mas voltei de novo. Aí tem gente assim, não, agora eu vou expandir minha consciência, mas eu não quero mais não, porque as pessoas estão me excluindo, eu não tenho mais grupos, né? Porque eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não fico mais xingando o vizinho, eu não fico batendo em ninguém, eu não chuto cachorro. Então, as pessoas estão me excluindo, né? E se você se perder de novo, você vai encontrar alguém para te guiar, para te ajudar nesse processo. E se você conforta o seu íntimo, pois descobre que há pessoas iguais a você que vão te apoiar. Não se cobre demais, você pode querer ficar isolado para poupar a sua energia, tomar cuidado para não cair na solidão. Parei aqui. Quando você expande a sua consciência, você vê que você está no caminho certo e tudo isso pode acontecer de você querer voltar para trás, a gente não nasceu para voltar para trás. Aí o que você está fazendo? Você não está mais no fluxo da sua vida. Você está em fluxo, você está indo para. Você está tentando. Talvez você consiga. Mas vai chegar uma hora que alguém vai te alertar. Pode ser uma pessoa no ônibus. Fala, nossa, você é tão bondoso, você é tão caridoso, porque você vai levantar para dar lugar para a grávida no ônibus. E a pessoa vai te falar isso. Aí você vai pensar, cara, é mesmo, eu não posso voltar para trás, porque isso já está dentro de mim. Eu já estou no caminho da evolução. Aí pessoas falam assim, Michele, mas eu não sei fazer tudo isso sozinho. Ok, para isso existem líderes espirituais, para isso existem pessoas que hoje têm um nível evolutivo um pouquinho maior para te ajudar. Porque quanto mais esse grupo ficar maior, quanto mais ele crescer, gente, é melhor para quem? Para a humanidade. Porque vão ter menos árvores cortadas, menos pedofilias, menos agressões físicas, agressões emocionais, porque a gente já vai entender
espírita, ele ajudava as pessoas a subirem no elevador. Não é muito mais bacana do que você falar assim, nossa, meu avô me batia, nossa, meu avô isso, meu avô aquilo, né? Como tem vários casos. Então você tem que pensar que hoje você está trabalhando para a sua vida futura. É ela que você está trabalhando hoje. Então, se cada um montar um montinho de pessoas ali, montou. Ah, mas tem será quantos milhões de habitantes? Não importa. O importa é que você está tentando, você está fazendo, e aí você está se conectando com o seu eu superior, que é a sua consciência espiritual mais plena, mais pura, tá? E aí você fala assim, ah, Michelle, eu estou tão sozinho, eu estou assim, vontade de ficar comigo mesmo. Quando acontece essa expansão de consciência, é muito natural. Porque você começa a se dedicar mais à leitura, a estudar e tudo. Aí o que você faz? Você fica quietinho, tá? Você pode ficar quietinho, não tem problema. Você só não pode deixar se cair demais na solidão. Porque isso também pode te levar a uma depressão. De você achar que todo mundo está errado e você está certo. Porque aí não é você falando, é o seu ego, tá? Curta a solitude, que é o momento que você aprende a cuidar da sua energia. Solidão e solitude são diferentes. Solidão é aquele momento que você quer ficar ali o tempo todo sozinho com você mesmo, e aí você vê que você passou do limite. Solitude é quando você começa a pensar, não, se o meu marido não quer me ajudar, eu vou fazer sozinha. Ah, se meu namorado não quer ir comigo lá naquela palestra, eu vou sozinha. Eu estou cuidando da sua energia espiritual, tá? Não estou falando para você não vir, não brigar, tá, gente? Você tem que conversar. Ó, você não quer ir, você não curte muito, mas eu curto. Então eu vou lá cuidar da minha energia espiritual, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Daí por diante, através dessa expansão de consciência, você vai controlar as suas emoções, ajudar a entender sua mente, tratar do seu ego, que o perigo disso tudo, gente, é o ego que eu vou explicar para vocês. O ego ruim é aquele que levava você para a materialidade, e agora você desperta o seu ego espiritual. Quando você se vê um cara totalmente ligado à materialidade, não sabe nem o que é vida espiritual, é o seu ego da ostentação gritando. Ego, gente, ego não é ruim, mas ele precisa ser controlado, porque tem horas que você tem que ativar seu ego, né? A gente está enganado. Tem hora que eu estou com raiva, tem hora que eu quero gritar, tem hora que eu quero... Isso é muito natural. Você só não pode fazer isso o tempo todo, porque nós somos equilíbrio, né? Mas aí quando você está lá, agora eu estou zen, virei vegano, né? Tem gente que acha que precisa disso tudo para poder se conectar à sua energia espiritual. Não é errado, não é, mas não pode ser radical. Eu tenho pessoas que eu conheço que um dia tá na vegana, churrascaria, no outro dia eu falo assim, não, a partir de amanhã eu não como mais carne, aí também faço isso, posso fazer aquilo, não faço nada. Calma, gente, é devagar. Porque o seu corpo físico já está acostumado com tudo isso. Não podemos esquecer que existe um corpício, né? Então tem que ser, é igual que eu falei no despertar, que eu falei dos remédios. Se você quer eliminar os remédios, você precisa ser devagar, tá? Vai. Bom, não, volta. Cuidado com o ego espiritual. Só toma cuidado. O ego espiritual é traiçoeiro, pois você começa a achar que todos têm que seguir exatamente o que você está fazendo. Você continua evoluindo, você descobre todos os processos de cura, todas as ferramentas do universo, cristais, alimentação, meditação, óleos essenciais, e aí você pode querer doutrinar a sua família, amigos, aí a sua expectativa não pode ser alcançada em você criar uma nova crise existencial. Porque a primeira crise existencial foi quando você se detectou que você estava numa materialidade profunda e que você precisava cuidar do seu espírito. Ponto. Lembra lá que você foi forçado? Com os seus traumas, todos os seus síndromes, tá?
você precisa entender